Legal, estamos chegando para falar de cultura, Feira do Livro, literatura. Ao fundo, Nova York. E ao lado, um dos grandes escritores desse Brasil, o escritor das viagens. Ailton Ortiz, tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui, falando contigo, com os teus telespectadores, e de um assunto que a gente gosta tanto, né? Que é viagem e literatura. Viajando muito? Sim, bastante, né? Agora, esse ano, eu passei no primeiro semestre, uma temporada em Nova York, para fazer um livro sobre a cidade de Nova York. Né? Eu estou há 5 anos num projeto um pouco diferente daquele projeto que eu vinha nas temporadas anteriores, que era fazer uma longa travessia pelo mundo e a partir dali escrever um livro de reportagem sobre aquela travessia. Publiquei 10 livros sobre essas travessias, né? Mas faz 5 anos que eu estou escrevendo sobre cidades. Então eu moro uma temporada numa cidade e depois escrevo um livro de crônicas, não é reportagem, é crônicas, né, sobre a minha interatividade com a cidade. Então já morei em Havana, fiz um livro sobre Havana, morei em Jerusalém, morei em Atenas, ano passado eu morei em Paris e esse ano eu morei em Nova York. E o livro que eu vou lançar agora na Feira do Livro de Porto Alegre vai ser sobre a cidade de Nova York. Bom, e a capa está aí no fundo, né? A capa está aí no fundo. Pela primeira vez que a capa está sendo mostrada, hein? Porque isso aí é uma prova. O livro vai entrar no mercado daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, né? Então, os teus telespectadores aí estão tendo esse privilégio, né, de já ver o livro antes. Né? E como é morar em Nova York? Olha, Nova York é uma cidade muito interessante. Eu gosto de Nova York, já fui muito para Nova York, viajei muitas vezes para lá, né? Até porque ela é meio encruzilhada do mundo. Para qualquer lugar que a gente queira ir, é possível a gente ir via Nova York. Né? Até um tempo atrás, tinha alguns anos, quando havia uma competição muito grande entre as companhias aéreas, as companhias americanas elas vendiam uma passagem Brasil, Europa, via Nova York, pelo mesmo preço que as companhias brasileiras vendiam uma passagem direto do Brasil para a Europa. Né? Então, se eu fosse comprar pela Varig São Paulo, Londres, com o mesmo dinheiro eu compraria São Paulo, Nova York e Londres. Era uma maneira que as companhias americanas tinham de concorrer com as empresas brasileiras. Né? Então, toda vez que eu ia para a Europa ou para a Ásia, para qualquer lugar do mundo, eu ia sempre via Nova York. Né? E essa competição ficou muito grande entre as próprias empresas americanas. Então, cada qual dava mais vantagem. No começo, só podia passar por Nova York. Lá pelas tantas, tu podia ficar um tempo em Nova York e depois seguir viagem. Né? E nos últimos tempos, tu poderia ir por uma cidade americana e voltar para outra. Então, tu com um bilhete São Paulo, Londres, tu podia ir via Nova York, ficar 3, 4 dias em Nova York, ia para Londres e na volta, tu poderia voltar via Washington, via Chicago, via Dallas, via Miami, não é? Então ia conhecendo, com o mesmo bilhete ia conhecendo outras cidades. Várias cidades, né? Claro, né? Então, por causa disso, eu sempre passava muitas vezes a Nova York. Né? Mas dessa vez eu fui para morar lá, foi diferente, não era só 3 dias, né? Fiquei uma temporada grande lá. Né? Inclusive, morei em 2 lugares diferentes na cidade, que é para interagir com a vizinhança, né? De 2 bairros diferentes, porque Nova York começou na parte sul de Manhattan e a cidade foi crescendo para o norte. E à medida que novos bairros foram surgindo para o norte, esses bairros eram bairros mais modernos, claro. Né? E o bairro que ia ficando no sul ia ficando mais deteriorado. E assim a cidade foi crescendo para o norte. Então ela é uma cidade feita em camadas. Cada bairro mais para o norte ele é diferente do bairro anterior. Né? Então ela é muito dividida em bairros. Assim, né? Então é uma cidade que eu morei um pouco na parte sul, né? Para conviver com aquele bairro ali, com aquelas pessoas que moravam naquela região, né? E depois morei também um pouco na parte norte, para conviver com as pessoas que moravam na parte norte. Como a parte norte é a parte mais nova, normalmente as pessoas mais ricas, vamos dizer assim, moram lá. Né? E como a parte sul é uma parte mais deteriorada, são as pessoas mais pobres que moram ali. Né? E tem os bairros bem diferenciados. Assim, né? Então, para conhecer a cidade, é bom a gente levar isso em consideração. Bom, e segurança? A Nova York, ultimamente, muito medo do terrorismo, né? Como é que está esse ponto de Nova York? O terrorismo é uma paranoia, né? Nova York, qualquer cidade do mundo, mas nas cidades americanas mais ainda, né? Nova York é uma cidade muito segura, do ponto de vista de roubo, de assalto, isso não existe lá, né? É
uma cidade muito policiada, tem um policiamento ostensivo muito grande, não é? Aqueles carros azuis e brancos, né, da polícia de Nova York, né, o New York Police Department, né, chega a ser uma grife na cidade, assim como os bombeiros também, né? Cada esquina tu vê 3, 4 carros daqueles ali, né? Para se ter uma ideia, todo o estado do Rio Grande do Sul tem 18 mil brigadianos, todo o estado, né? A polícia ostensiva, que faz segurança em todo o Rio Grande do Sul, são 18 mil brigadianos. Só na cidade de Nova York, a polícia ostensiva, o que equivaleria a nossa brigada militar, aquela que faz o patrulhamento das ruas, são 40 mil policiais. Só na cidade são 40 mil policiais dessa polícia ostensiva, mais a polícia civil e todas aquelas polícias que eles têm lá, tudo, né? Então, por causa disso, é uma cidade muito segura, né? Mas é uma cidade que ainda vive o trauma da destruição das Torres Gêmeas em 2011. Né? Teve lá? Tive lá, e quando eu ia a Nova York, eu sempre subia nas Torres Gêmeas para olhar a cidade lá de cima. Né? E eu estava no Alasca, tá? Voltando para o Brasil, né? Eu peguei um avião para Dallas, e de Dallas eu ia para Nova York. De Nova York eu ia pegar o avião para São Paulo. Mas eu cheguei em Dallas, me atrasei um pouco, eu perdi o avião para Nova York, peguei o avião para Miami, e de Miami eu fui para São Paulo. O dia que eu perdi o avião para Nova York, eu fui para Miami, foi o dia que as torres foram derrubadas. Né? Era o dia que eu deveria estar em Nova York. E sempre que eu ia a Nova York, eu subia nas torres. Né? Então, não estou na lista daqueles que sobreviveram, mas eu, aqui no meu íntimo, sei, né, que talvez eu tenha sido um sobrevivente Nasceu de novo. dessa tragédia. Nasci de novo, porque eu cheguei, perdi o avião, né, que ia para Miami, para de lá viajar para São Paulo, tive que pegar um avião de Dallas para Miami, eu perdi o avião que ia de Dallas para Nova York, e tive que pegar um avião de Dallas para Miami, e voltei via Miami, acabei não indo lá. Né? É bom enredo um livro, né? Isso aí dá um livro, né? Mas agora, nesse livro eu fui lá visitar o lugar onde antes tinha as Torres Gêmeas, né, que é um memorial muito interessante que eles fizeram. E é uma coisa muito chocante ainda, né? A cidade ainda não passou por aquela catarse, a cidade ainda não assimilou aquela tragédia ali. E aonde tinha as duas torres gêmeas, no terreno onde tinha a torre, eles fizeram uma piscina funda, né? Então a água das bordas da piscina cai lá embaixo daquela piscina, lá embaixo, né, tem um buraco no meio, e aquela água toda escorre para aquele buraco e desaparece. Então é uma coisa assim meio traumatizante até, né? É para lembrar, é um monumento em homenagem à ausência. Aquilo ali para a gente se lembrar das pessoas que existiam ali e não existe mais, né? É chocante, porque normalmente monumentos para lembrar vítimas, né, é em direção ao céu, né? Eles fizeram um buraco. E a água escorre e desaparece naquele buraco negro que tem lá no fundo da piscina, como se a vida estivesse escorrendo e desaparecendo naquele buraco lá, né? Então realmente é uma coisa muito emotiva aquilo ali, né? Bom, e o tema do livro Nova York é um São tema... 40 crônicas, né, exatamente sobre a minha interatividade com a cidade. Né? Eu dividi a minha passagem por lá em 40 situações, né, e cada crônica narra uma dessas situações. Né? Não é um livro não é um guia de viagem, não é um livro de turismo, não é um guia sobre Nova York. Né? É muito mais um guia sobre é muito mais um livro sobre a minha percepção do que é Nova York e sobre a minha interatividade com a cidade, né? Conversando com as pessoas, né? Procurando viver da maneira como eles vivem, comendo o que eles comem, bebendo o que eles bebem, né? Usando o meio de transporte que eles usam, né? Cada lugar ali tem a região lá que os caras são de bicicleta, né? Um bairro mais alternativo, então fui para lá para andar de bicicleta, né? Então é mais ou menos para tentar pegar o espírito da cidade, né? Aquela cidade que a gente não vê à primeira vista. Muitos italianos lá? Muitos italianos, apesar que aconteceu uma coisa interessante, né? Tem um bairro em Nova York chamado Little Italy, né? Que é a pequena Itália, que é o bairro para onde foi o migrante italiano. E era o bairro onde vivia a máfia, né? Porque a Little Italy, ela fica do lado da Chinatown. Então tem Chinatown, que é o bairro chinês, tem uma avenida grande, Canal Street, e do lado de lá era o bairro italiano. Né? E ali que surgiram as grandes gangues de Nova York, tanto do lado Chinatown, né, quanto do lado italiano. Né? Só que do lado italiano era uma máfia, era uma coisa muito mais institucionalizada, enquanto que Chinatown era uma máfia muito mais violenta. Né? E com o passar do tempo, eu já fui a
25, 30 anos em Nova York, quando o bairro italiano estava no auge ali, né? Eu não gosto muito da comida americana, então quando eu ia a Nova York, eu ia lá comer comida italiana, no bairro italiano, né? E para minha surpresa agora, o bairro diminuiu muito mesmo, né? Por quê? Porque os chineses estão avançando. Era uma rua só que dividia, o comércio chinês avançou e hoje, no bairro italiano, o que mais tem é loja chinesa. Chinatown avançou ali. E os italianos que moravam ali, eles se mudaram para o Queens, né, que é um subúrbio, eles foram para o subúrbio. Então ali tem, o que ficou do italiano ali mais é para turista mesmo, né, umas pizzarias mais turísticas, um negócio assim. Aqueles bares que tinha ali, no bairro italiano, na época da lei seca, eram bairros no porão, escondido, né? Os caras se escondiam para beber, né? Hoje viraram pizzaria, que o garçom fica na calçada, atraindo o cliente, pedindo que entre lá dentro, né? E, inclusive, dão nota fiscal e aceita o cartão de crédito. Acabou com todo o charme da máfia italiana, né? Dos bons tempos. Acabou com todo o charme ali, né? Bom, e a noite lá, como é que é a noite em Nova York? A noite não para nunca, né? A cidade, aquela música do Frank Sinatra, é uma cidade que não dorme, né? Nova York é uma cidade que não dorme, ela gira 24 horas por dia, né? E ela tem um fundo musical, Nova York é uma cidade que tem um fundo musical. Onde queira que você esteja, de qualquer hora do dia ou da noite, você está ouvindo uma sirene, ou da polícia, ou dos bombeiros, ou de alguma ambulância, né? Então sempre tu está ouvindo uma sirene, né? É uma cidade que tem um ritmo muito forte, muito veloz, né? A sensação que a gente tem é que aquele povo está atrasado sempre, né? É quando tu vai lá, tu não está trabalhando, tu está lá observando para ver se tu entende o que está acontecendo, e a gente tem a sensação que aqueles caras estão atrasados para algum lugar, estão sempre correndo. Né? Eu gosto de sentar para almoçar, né? Com calma, e eles não sentam. O restaurante em Nova York não tem mesa, não tem cadeira. Né? Às vezes nem almoço, né? Não, é lanche. Eles pegam no restaurante, compram o lanche e saem comendo na rua. Ou então sentam na calçada, ou sentam nos parques. Né? A própria embalagem da comida já é feita para te comprar e levar para comer fora. Não come no restaurante, não tem lugar assim. São raríssimos os restaurantes que tu senta e tem uma mesa, né? E obviamente que esses restaurantes aí são caríssimos, né? Mas eles comem assim, na rua, caminhando, né? E agora a última moda em Nova York, que nem eu sabia, fazia uns 5 anos que eu não ia a Nova York, é o tal de food truck, né? São os caminhões de comida. É impressionante, cara. Aqui a gente acha que tem os trailers de comida, eles têm assim, chega a ter 30, 40, um do lado do outro. Virou febre lá, né? Virou febre, cara. E é ali que os caras compram. Eu fui visitar o museu, de antropologia, né? Na frente do museu eu contei 35 trailers de comida pronta. E é boa comida? É boa comida. E como tudo em Nova York, e nos Estados Unidos, mas em Nova York, que é o caso, né, há um controle muito grande sobre a qualidade de tudo que tu compra. Então aqueles trailers de comida, eles têm um selo de garantia, né? Se tu vai comer comida árabe, tem no trailer um selo de garantia, né, chamado halal, dizendo que a comida árabe vendida ali está de acordo com as leis da religião árabe. Se tu vai comer uma comida judaica, né, e o trailer tem aquele símbolo de garantia, significa que a comida judaica que tu estás comendo ali, ela foi produzida dentro dos padrões exigidos pelo judaísmo. Né? Então qualquer tipo de comida que tu vá lá, tudo tem um certificado de origem e um controle muito grande. Né? É uma cidade que está se preocupando muito com verde, com a ecologia? Sim, é uma cidade que se preocupa muito. E principalmente nos prédios. Né? O terceiro prédio mais alto de Nova York, o prédio do Banco da América, o edifício do Banco of America, ele ganhou um prêmio como o prédio mais ecológico do mundo. Né? Todo o aço que foi usado para a construção desse prédio, são 77 andares de prédio, 80 andares, uma coisa fantástica. Né? Todo o aço foi reciclado. Né? O concreto foi reciclado. Né? O próprio prédio tem uma usina que produz energia elétrica para o prédio, né? A partir da própria reciclagem que o prédio faz. E todo ele tem um sistema que mede a poluição dentro do prédio. Quando a poluição dentro do prédio chega no nível X, as janelas automaticamente se abrem para arejar e depois se fecha. Né? Então já tem os prédios modernos de Nova York, aqueles arranha-céus maravilhosos, né? Todos eles já são construídos levando em consideração a questão da preservação ambiental. Inteligente. Bom, muita gente pergunta
surgiu essas viagens para escrever? Como surgiu isso, Otis? Bom, eu fui criado numa fazenda no interior, né? Eu fui para a cidade com 10 anos, então a minha vida sempre foi muito ligada à natureza. E eu gostava muito de escalar montanhas. Então eu viajava pelo mundo inteiro nas minhas férias para escalar montanha, ou para fazer trilha, para entrar em contato com a natureza, né? E lá pelas tantas eu cheguei à conclusão que talvez eu pudesse conciliar minha profissão de jornalista com esse meu hobby. Ou seja, se eu escrevesse sobre as minhas viagens, né, talvez eu conseguisse fazer disso uma fonte de dinheiro e poder transformar em trabalho. E eu fiz uma primeira viagem em 1997 para a África, né, e eu decidi que eu ia escalar o Monte Kilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano. São quase 6.000 metros de altitude, né? E porque eu fui muito influenciado por alguns escritores. Um deles foi o Hemingway, né? E o Ernest Hemingway tem um livro chamado As Neves do Kilimanjaro. Então aquilo, a minha infância eu criei, né, com aquele negócio na cabeça, né? E lá onde eu morava, em Cachoeiro do Sul, volta e meia passava um circo, com aqueles animais selvagens, né? Eu ia lá pro circo, ajudar os caras, né, a cuidar do elefante, a dar banho do elefante, tudo, para depois ganhar um ingresso para assistir o circo, né? E eu sempre admirei muito aquilo ali. Então eu decidi, já viajava, já conhecia o mundo, né, que eu ia fazer uma expedição pela África para gerar uma aventura e para escrever um livro, né. E o objetivo final era escalar o Kilimanjaro. E deu certo, né. Na verdade, vivenciei uma série de peripécias desde o momento que eu cheguei até chegar no cume da montanha. Mas eu voltei com uma história bem interessante, e o que é mais importante numa história com um final feliz, porque eu cheguei no cume da montanha, consegui chegar, né. O objetivo, né? Sim, atingi meu objetivo, né, aquilo que eu me propus, né. Que é uma coisa muito importante na vida da gente, é a gente ter objetivos bem definidos e ir em busca deles, né? É isso que nos dá realização, os nossos objetivos e não os objetivos dos outros, né? E eu voltei com o livro, eu mandei para 4 editoras, as 4 principais editoras brasileiras, né? E as 4 resolveram publicar o livro, decidiram que publicariam o livro. E uma delas, justamente a maior do Brasil, a Editora Record, do Rio de Janeiro, me propôs não só aquele livro, mas uma coleção, que eu continuasse viajando e escrevendo livros sobre viagens, né? Eu peguei aquele contrato que eles me ofereceram, né, e fui na Companhia Zafra, que é uma empresa que tradicionalmente patrocina cultura aqui no Rio Grande do Sul, e mostrei para eles, olha, eu tenho um contrato com uma editora para publicar os livros, agora só tem que fazer a viagem, eu preciso que alguém patrocine a viagem, né? E eles toparam patrocinar a viagem, né? E eu comecei a viajar e comecei a escrever esses livros. E à medida que os livros foram saindo, a vendagem foi cada vez aumentando mais. Eu fui me desligando das outras atividades que eu tinha e fui me concentrando nessa, né? E hoje é a única coisa que eu faço. É a única, mas não é pouco. A próxima viagem agora já tem marcada? Já tem planejada? Sim, sempre tem. A próxima viagem sempre tem, né? O meu próximo livro vai ser sobre Londres. Eu vou dar continuação sobre as cidades, né? Então já está previsto que fevereiro e março do ano que vem eu vou para Londres, né? E é um livro que eu vou lançar no ano que vem, né? E quando eu fui para Paris, no ano passado, para fazer um livro sobre Paris, eu aluguei um apartamento lá, né? E convidei o Ademir Baca para ir para lá com a Fernanda e ficar um tempo comigo lá, né? E ele foi, e foi muito legal a experiência, né? Foi uma bacana a experiência, né? E agora ele me falou que vai para Londres, ele vai comigo também, né? Então vamos ver. Vai ser bom, vai ser ele vai bom mesmo, né? a visita em Londres. Bom, o livro é lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 30 de outubro, abre a feira, por enquanto da sua patrona, né? No dia 30 de outubro, quando abrir a feira, aí então eu vou passar para o novo patrono, que vai ser o patrono desta feira até o ano que vem, né? E eu vou fazer o lançamento do livro. Você dá muitas palestras para escolas, faculdades, seu Otis? Em média, uma por semana. E não dou mais porque aí não faria outra coisa, né? Mas se eu tivesse tempo, poderia dar mais palestras, né? Porque é fascinante. Aqui em Bento, aqui na feira, esse ano, eu dei 4 palestras para as escolas, né? E aí eu tenho 100.000 fotografias desses lugares que eu vou. Então eu vou mostrando as fotografias para a gurizada, né, dos lugares onde eu passei, eu vou contando um pouco para eles das culturas daqueles lugares lá, e o aprendizado que a gente tem, né? O que a gente vai aprendendo com esses outros povos, com essas outras culturas, isso vai enriquecendo o olhar que a gente tem sobre o mundo, né? Ailton Otis, sucesso, boa sorte, parabéns pelo livro. Esperamos você aqui o ano que vem, né, com a história de Londres. Sim. Aqui nosso Sim, grupo RSCom. Tá bom. Certo? Obrigado. Boa viagem a Londres e sucesso nas vendas.